tarde, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa página Cliff Oak Church no Facebook, onde nós vamos mais uma vez adorar o nosso Deus, aprender mais da palavra dele, distantes, mas juntos, distantes fisicamente, mas juntos, todos juntos aqui pela tecnologia. Damos graças a Deus pela tecnologia, que tem nos ajudado nesse momento. Fique com a gente então, vamos estar louvando ao Senhor e aprendendo mais dele logo mais. Que Deus os abençoe e guarde. Boa tarde, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão neste dia. Nesse dia que o Senhor fez maravilhoso, lindo, ensolarado, quente, Não está muito quente, mas está excelente. Tá bem? Abençoe os irmãos. Que o Senhor possa estar fortificando cada um de nós, em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, nós te louvamos pelo dia maravilhoso que o Senhor fez, pela bondade do Senhor, Pai. Pai Santo, te pedimos que o Senhor nos renove a cada dia, a cada manhã, que o Senhor nos fortifique, ó Pai, para louvarmos a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é um Deus poderoso, forte, o Senhor é o Jeová Jireh, o Senhor que provê a cada dia, a cada instante em nossas vidas, Pai. Suplicamos para aqueles irmãos que estão enfermos, ó Pai, aqueles irmãos que estão com imunidade baixa, inclusive os nossos irmãos, tem alguns irmãos que estão com imunidade baixa, Abençoe e guarde os filhos do Carlinhos, guarde o Derek, Senhor Deus, abençoe ele, que fortifique, ó Pai, para que ele seja forte para te louvar e exaltar o teu santo nome, Pai. Em Cristo Jesus nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia, pois teu reino, o poder, a força e a majestade para todo sempre. Amém. Porque tu que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sendo essa vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, aleluia. Boa tarde, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-los para juntos fazermos a leitura do livro de Neemias, capítulo 2, versículos de número 1 ao número 10. Por gentileza, tome a sua Bíblia e acompanhe a leitura. A Bíblia diz da seguinte maneira: No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: Por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração.
Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? E quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê as cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo Amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Senhor Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, eu quero glorificar o Teu nome. Adorar a Ti, que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, ó Pai. Nesta hora, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor capacite, que o Senhor dê sabedoria ao Teu servo, que estará ministrando a Sua palavra, que ele exponha a Tua palavra com clareza e que os nossos corações se deleitem neste tempo, Senhor, em que vamos aprender da Tua palavra. Abençoa o pastor, Senhor, e que a Sua palavra seja uma palavra para a nossa edificação, para o crescimento da Tua igreja, e que possamos, ó Senhor, glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Gostaria já de agradecer aos irmãos que colaboraram com os seus vídeos, com os louvores. Obrigado pela ajuda. Que o Senhor continue abençoando e capacitando cada um de vocês. Obrigado também ao pastor Kleber pela leitura bíblica e pela oração. Vamos então voltar ao nosso estudo, aos nossos estudos acerca da vida de Neemias. Nós demos uma pausa aí nessas 2 últimas semanas para darmos atenção especial a um fato muito importante na história da humanidade. A ressurreição, a crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha tido um tempo bom em família e que você tenha entendido da importância desse fato para a nossa salvação. Hoje, então, nós voltaremos a falar do exemplo de Neemias, um homem comum que se colocou à disposição de Deus para fazer a diferença em sua época e no seu povo. O tema dessa série de mensagens sobre a vida de Neemias é, na verdade, uma pergunta. E a pergunta que eu tenho feito já há algumas semanas é: você está disposto a fazer a diferença? Se você quiser assistir aos outros 2 sermões acerca disso, você pode acessar a nossa página no YouTube ou essa mesma página no Facebook, você vai encontrar ali os links, você pode assistir as 2 primeiras. E essa é a pergunta que eu tenho feito: você está disposto a fazer a diferença? E quando eu faço essa pergunta, eu sempre tenho em mente o tema do ano para a nossa igreja. O tema do ano para a nossa igreja é baseado em Mateus 5,16, que diz que assim brilhe a luz de vocês. Remetendo de volta aos versos
13, 14 e 15, quando o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós já estudamos acerca disso, o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo também. E nós não paramos apenas no verso 16, quando diz que assim deve brilhar a luz de vocês. Mas continuamos com o verso quando ele diz que para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então é por isso que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Para que as pessoas vejam isso em nossas vidas e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o nosso intuito. Então foi exatamente isso que Neemias fez. Neemias, ele se colocou à disposição de Deus para ser usado por ele e deu glórias a Deus. Sempre. Então nós já estudamos juntos essas duas características importantes que devem ser visíveis na vida daqueles que se colocam à disposição de Deus para fazer a diferença. A primeira delas é que nós vimos em Neemias um líder que orou e agiu. Ele falou e fez. Ele planejou e motivou. Ele confrontou e consolou, mas que principalmente não buscou glórias para si, mas para o próprio Deus. O próprio nome Neemias significa confortador ou aquele que consola. Neemias, além de consolador, foi também um grande intercessor. Ele orou e jejuou pela situação durante 4 meses perante Deus. E ele não foi só um intercessor diante de Deus, mas ele foi também perante do rei. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Tem uma frase de A.W. Tozer que diz o seguinte: Deus está em busca de pessoas normais para fazer o impossível através delas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Contando com Deus do impossível. Como eu já disse antes, Neemias, sem dúvida, foi um grande exemplo de liderança. Mas não somente isso, eu não quero que nós enxerguemos Neemias somente como um grande líder, mas eu quero que nós enxerguemos Neemias como um grande seguidor do Senhor, que obedeceu ao chamado que foi colocado diante da vida dele. E que até hoje faz diferença na vida daqueles que entendem também o seu chamado. Mesmo sabendo que nós somos limitados e que contamos com a ajuda de Deus, do Deus do impossível para a realização de empreitadas, de projetos que nós nos colocamos, que aos nossos olhos são muito difíceis, são extremamente difíceis de ser realizados, ou às vezes nós pensamos até impossível. Nós precisamos de disciplina em tudo que fizermos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, quando ele escreve as suas cartas, ele sempre compara a vida do crente como se fosse um soldado, como se fosse um atleta. Ou seja, ele diz que nós temos que ter disciplina na nossa vida. Todo soldado, quando vai para a batalha, ele precisa de disciplina, ele precisa de preparação, ele precisa traçar estratégias. Assim é verdade também na vida de um atleta. Eu já fui um atleta antes. Isso exige disciplina, treinamento, exige comer comidas saudáveis, exige dormir bem, ou seja, exige uma preparação, exige uma estratégia para que você chegue na competição no ápice do seu vigor físico. Assim é a vida do crente. Nós precisamos ter disciplina em tudo que fizermos, precisamos ter disciplina na nossa vida de oração, na nossa vida de jejum, na nossa vida de estudo da palavra e quando nos colocamos à disposição para fazer algo, para fazer diferença na vida de alguém. Neemias fez tudo isso quando ele se colocou à disposição de Deus, entendendo o seu chamado para ajudar na reconstrução de Jerusalém. Precisamos ter em mente também que antes de sermos usados por Deus, precisamos ser quebrantados por Ele. Neemias, ele orou e jejuou durante 4 meses, como eu já disse, sem cessar. Neemias, ele pediu perdão pelos seus pecados e perdão pelo pecado do povo. Ou seja, ele se arrependeu pelos seus pecados e se arrependeu pelos pecados do povo, pediu perdão a Deus por isso. Ou seja, ele se quebrantou diante de Deus. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus, dizemos que queremos fazer algo, mas na verdade nossos corações não estão quebrantados diante de Deus. Esse é um erro muito grande, meus amigos. Antes de Deus fazer algo através de nós,
nós precisamos estarmos quebrantados diante de Deus. Aí sim Ele vai fazer algo através das nossas vidas. Quando nós nos arrependermos, quando nós pedimos perdão e deixarmos o nosso pecado, Deus vai fazer algo grande através das nossas vidas e vai nos ajudar nessa empreitada. Ou seja, Neemias, nós aprendemos que além de ser humilde diante de Deus, ele também foi humilde diante do rei Artaxerxes. Nós aprendemos humildade com esse homem. Sabendo que não seria fácil a tarefa, aguardou o tempo certo de agir. Ele traçou estratégias para falar com aquele homem, que na verdade era o seu dono. Neemias era copeiro do rei, Neemias era um escravo. Ou seja, Neemias precisaria não só da aprovação de Deus, mas precisaria da aprovação também do rei. Ele contou com o favor de Deus, nesse caso, e traçou estratégias para que isso tudo acontecesse e fluísse de maneira positiva para ele. Quantas vezes nos damos mal em nossos planos, por mais legais e legítimos que sejam, ou que pareçam, não é verdade? Por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito e fazer a qualquer custo. Isso é perigoso. Talvez porque nos falta humildade de reconhecer que nós dependemos de Deus. E talvez nos falte humildade também para reconhecer que precisamos da ajuda de outras pessoas. Nós dependemos de Deus e precisamos de ajuda de pessoas. Nós estamos na dependência do Deus Todo-Poderoso. Mas nós trabalhamos, nós lidamos com pessoas. A igreja está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Na dependência do Senhor para trabalhar com gente. Então nós precisamos de gente. O pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor que eu gosto muito, diz que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. E é exatamente isso. É para isso que nós estamos aqui. Então a primeira coisa que nós vemos na vida desse homem que agora se colocou na presença do rei, primeiro ele se coloca na presença de Deus, agora ele vai na presença do rei, aquele que pode ajudá-lo a desenvolver esse projeto, a terminar esse projeto. Nós vamos lembrar que Neemias, como eu disse agora há pouco, era copeiro do rei, ok? Ele vivia no palácio, ele comia e bebia do bom e do melhor. Mesmo sendo escravo, ele não passava necessidades. Ele era um homem de confiança do rei, ele tinha intimidade com o rei. Com certeza, Neemias era um homem alegre. Veja a atitude desse homem. Neemias era um homem alegre e demonstrava isso por onde ele passava e também no seu trabalho. Será que nós passamos isso para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que as pessoas enxergam essa alegria nas nossas vidas? Ou será que nós vivemos de cara feia no trabalho, ou de cara feia na igreja, ou de cara feia onde quer que vamos? E quando acontece alguma coisa com a gente, as pessoas vão dizer, não liga para ele, não liga para ela, tá sempre de cara feia mesmo, não tem problema, tá sempre assim. Não foi isso que nós vimos na vida de Neemias, na verdade. Isso fez toda a diferença. Nós vemos nos versos 1 e 2 de Neemias, capítulo 2, que o rei notou que o semblante de Neemias estava diferente. As pessoas que notam quando estamos tristes é porque sabem que nós não somos assim. As pessoas que notam quando está algo de errado acontecendo em nossas vidas é porque nós temos uma atitude diferente diante das pessoas. E foi isso que o rei notou. No verso 3, Neemias então apela para a sua reputação diante do rei. Ok? Primeiro, ele apela por causa da sua fidelidade a quem ele tem servido, o rei Artaxerxes. Depois ele apela também para o seu testemunho de vida. Fidelidade e caráter são qualidades fundamentais de pessoas que querem ser usadas por Deus. Neemias era fiel ao seu empregador, ao seu senhor nesse caso, mas Neemias também era um homem de caráter, um homem em quem se podia confiar. E notem a inteligência desse homem. Neemias demonstra isso na sua abordagem para pedir a ajuda do rei. Lembra de quando falei da importância de fazer perguntas? Pois então, foi feita uma pergunta a Neemias.
Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Neemias, então, ele responde essa pergunta com outra pergunta. Diz assim a palavra: eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? Ou seja, Neemias, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele já havia pensado antes, ele já havia traçado as suas estratégias. Ele respondeu a pergunta do rei com outra pergunta. E o rei estava atento, ouvindo o que tinha para dizer, o que Neemias tinha para dizer. E aí Neemias então traça suas estratégias. Neemias foi muito específico acerca de suas necessidades com o rei, mas sabendo que ele dependia do Deus do impossível para quebrantar o coração do rei. Então, estão vendo como eu disse antes, que nós precisamos alinhar essas duas coisas? Nós precisamos contar com o favor de Deus, sim, com certeza, e nós só dependemos dele, mas nós também precisamos traçar nossas estratégias e contar que Deus vai quebrantar o coração de homens e mulheres para nos ajudar. Vejam, os argumentos de Neemias são muito claros. Seus objetivos são muito específicos. A primeira coisa que Neemias precisa é que o rei mude de ideia. Porque esse mesmo rei já tinha dado a ordem para que parassem a reedificação de Jerusalém. Ou seja, o rei teria que mudar de ideia, não de ideia de alguém, mas da sua própria ideia. Ele devia passar por cima do seu próprio decreto para deixar que Neemias fizesse isso. Além disso, ele precisa também se ausentar, Neemias, precisa se ausentar para seguir em missão e reconstruir Jerusalém. Essa é uma demonstração da integridade desse homem. O rei pergunta por quanto tempo, e ele diz: olha, vou precisar passar um tempo fora. E o rei fala: vai, depois quando você terminar você volte. Será que nós podemos falar isso? Será que as pessoas podem acreditar na nossa palavra? Será que nós temos essa integridade quando nós falamos que vamos fazer algo e realmente fazemos? Ou quando dizemos que não vamos fazer e realmente não fazemos? Acho que falta muito isso hoje na sociedade em geral. Também dentro da igreja. Está faltando integridade, está faltando relacionamento com Deus, está faltando relacionamento honesto com as pessoas. Está faltando integridade. Depois disso, Neemias diz que também precisa de carta de recomendação do rei para passar pelas florestas. Será que se eu ou você pedíssemos uma carta de recomendação a alguém, essa pessoa nos atenderia com prontidão, assim como o rei atendeu a Neemias? Uma carta de recomendação é uma carta onde essa pessoa se coloca como sua testemunha perante alguém, perante uma autoridade. Será que nós temos essa integridade ao ponto de alguém fazer uma carta de recomendação ao nosso favor, para nos ajudar? Nós precisamos pensar nessas coisas. Além disso, além de mudar de ideia, além de carta de recomendação, Neemias também precisava de recursos materiais. Isso tudo foi calculado antes que ele se apresentasse ao rei. Estava tudo planejado. Aprendemos com isso que devemos ter humildade para pedir e saber como, onde, quando e para que pedir. Nós vemos então que todas as atitudes e planos de Neemias estavam de acordo. Neemias se colocou à disposição de Deus, buscou o direcionamento de Deus, contou com o favor de Deus nessa empreitada, mas não somente isso. Mas ele também planejou a empreitada. E mais para frente nós vamos ver que Neemias ele atribuiu todo esse sucesso a Deus. Mais para frente um pouquinho nós vamos estudar mais sobre isso. Mas agora, Neemias, depois de obter tudo isso, o rei mudou de ideia, o rei deu carta de recomendação, o rei providenciou materiais para a reconstrução.
Mas tem uma coisa que chama também a atenção no texto que nós lemos. A perseguição. Porque, amigos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer a diferença, nós vamos sofrer perseguição. Não se engane. Não se engane. Nós vamos sofrer perseguição. Nós vamos sofrer com calúnias, com difamação, com mentiras, assim como aconteceu com Neemias, assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Nós vamos sofrer perseguição. Até agora, então, estava tudo bem. Tudo dando certo. Mas e quando os problemas começam a surgir? Quando vem a perseguição, o que fazer? Neemias 2:10 diz que Sambalate, o amonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Nós precisamos conhecer nossos inimigos. Nós precisamos saber de onde eles vêm. Muitas vezes nós desistimos, mas nossos inimigos, eles não desistem. Nós desanimamos, mas eles não desanimam. Nós esmorecemos, mas eles não esmorecem. Sambalate, ele era governador de Samaria. Tobias era membro importante dos amonitas. Gente influente. Muitas vezes nos sentimos intimidados por nossos inimigos porque eles são pessoas influentes e poderosas, não é verdade? Mas e quanto ao Deus que nos chamou e tem capacitado? Aí é que está o X, ou o ponto. Em quem nós temos que nos apegar, na verdade? São nesses perseguidores poderosos, influentes, ou é no Deus poderoso que faz o impossível, que já abriu portas, que já mudou o coração do rei, que já deu carta de recomendação, que já providenciou os materiais para a reconstrução? Onde é que nós temos que nos fixar os nossos olhos, afinal? É em Deus que nos chamou e tem nos capacitado para fazer? Ou é nesses inimigos que se encontram à nossa frente? Muitas vezes nós caímos nesse erro, nós desanimamos, nós paramos de fazer a obra, nós paramos de fazer as coisas para Deus porque nós desanimamos, porque acontecem essas coisas e nós ficamos desanimados. E muitas vezes a perseguição ou a importunação não vem nem lá de fora, vem de dentro da igreja mesmo. E nós não podemos desanimar. Sabe, porque muitas vezes nós sofremos perseguição é justamente porque nós nos colocamos à disposição de Deus. Porque nós nos colocamos ou nós nos propomos a fazer o que ninguém queria fazer antes. E parece que quando nós nos colocamos à disposição para fazer, aí sim aparecem outros querendo fazer também, não é verdade? Parece até brincadeira. Falar, rapaz, mas até agora estava aqui sem ninguém para fazer. Agora que eu resolvi fazer, você resolve fazer também. E amém por isso, mas muitas vezes isso acaba atrapalhando um pouco. Então nós precisamos ser humildes para entender o que Deus quer que nós façamos. Precisamos ser humildes para entender que nós precisamos de ajuda também dos outros. E quando reconhecemos que sem Deus nós não podemos nada, o diabo, que é nosso adversário, ele fica furioso. Ele usa, portanto, pessoas para nos desmotivar, para nos perseguir, para nos caluniar. Nós não podemos nos abalar com isso. Nós precisamos seguir em frente. Nós não podemos parar, porque quem nos chamou é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. Foi Ele quem nos chamou. É Ele quem tem nos capacitado. É Ele quem tem nos dado as condições para fazermos a sua obra. Então não desanime, não pare. Amigos, se quisermos realmente fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor, nós precisamos aprender essas lições. Essas lições são importantíssimas na vida do crente, na vida daquele que quer fazer algo de diferente. Primeiro, não tem como fazer diferença pela força do meu próprio braço. Eu dependo do Senhor e do seu Espírito Santo que atua em mim para fazer qualquer boa obra. Não pense que eu não posso pensar que eu faço isso com a força do meu braço, porque isso não é verdade. Porque quando nós pensamos assim, nós falhamos.
nós desanimamos, nós deixamos para lá, porque nós não vamos conseguir. A segunda coisa é que nós precisamos orar de verdade. Nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar a Deus e ter certeza que Ele está me chamando para essa grande empreitada. O sonho que humanamente parece impossível se torna perfeitamente possível nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Qual tem sido o chamado de Deus para a sua vida? Qual tem sido o chamado de Deus para a sua vida? Olha aí mais uma vez a pergunta. Pergunte isso a você mesmo. Pergunte a Deus essa pergunta. Faça a Deus essa pergunta. Qual tem sido o seu chamado, Senhor, para a minha vida? E esteja de olhos, coração, ouvidos e mentes abertas para entender. Ok? E terceiro lugar, antes de sermos usados por Deus, como eu disse lá no início, nós precisamos de quebrantamento pessoal. A Bíblia ela nos ensina em Tiago 4,6 que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Queridos, quarto lugar, nós devemos deixar de ser preguiçosos. Isso mesmo, preguiçosos. É isso que nós somos muitas vezes. Acomodados. Ah, deixa que o outro faz. Ah, deixa que o fulano faz. Deixa que o pessoal da igreja faz. Que a liderança da igreja faça. Nós somos preguiçosos, acomodados quando nós agimos assim. É isso mesmo que nós somos. Nós devemos traçar estratégias, nós devemos planejar, nós precisamos pensar, precisamos orar, pensar mais um pouco, orar mais um pouco, buscar recursos, e isso exige determinação. E muitas vezes nós não queremos isso. Nós não queremos ser determinados. Nós temos determinação talvez para muitas outras coisas, mas não para a obra de Deus. Não para a carreira, para seguir a carreira que nos foi proposta. Não para fazer as coisas que fazem diferença na vida de outras pessoas. Como eu disse no início, volto a fazer a pergunta. Então, você está disposto a fazer diferença? Que tal começarmos então como Neemias começou? Perguntando primeiro, ouvindo depois a resposta. E aí, orando, jejuando, buscando o direcionamento de Deus para nos mostrar a maneira correta de agir. E depois contando com o favor dele mesmo, para que ele nos dê os recursos, para que ele coloque as pessoas certas nos nossos caminhos e que nós possamos contar com a ajuda dessas pessoas também, para que possamos seguir na empreitada e possamos ter êxito nessa empreitada. Então, essa mensagem de encorajamento para você é para que você não desista. É para que você não pare. Por mais que as circunstâncias ao nosso redor neste momento estejam desfavoráveis. Talvez, assim como eu, pastor da igreja, e juntamente com a nossa liderança, lá na primeira semana de janeiro, nós sentamos juntos, nós fizemos planos, nós traçamos as estratégias. Antes disso nós oramos, nós passamos tempos em oração, nós passamos tempo nos reunindo, conversando, e nós sentamos, traçamos estratégias, planos, eventos para todo o ano de 2020. E chega em meados de março, nós temos que parar tudo, os planos têm que mudar, as circunstâncias ao nosso redor mudam, praticamente tudo para ao nosso redor, nós somos obrigados a parar. E a minha pergunta, então, aí vai mais uma pergunta para você. O que é que nós temos feito com esse tempo que nós temos tido de sobra agora? Porque talvez a sua reclamação, assim como a minha antes, era, eu não tenho tempo. Pois agora eu te digo, agora você tem tempo. Talvez Deus esteja usando esse momento para chamar a atenção do seu povo. O que você tem feito com o tempo que eu tenho te dado? Se antes a sua reclamação era tempo, então agora eu te dou tempo. Qual vai ser a reclamação agora? Para que você possa orar,
para que você possa jejuar, para que você possa colocar à disposição de Deus, para assim que esse tempo ruim passar, você se colocar diante de Deus para ser usado por Ele, para usar os seus dons na igreja, os seus dons na comunidade que você vive, fazer algo de diferente, fazer diferença na vida de alguém. Vai pregar o evangelho, vai trabalhar, vai fazer algo para a glória de Deus. Então, vamos deixar a preguiça de lado. Vamos deixar o comodismo de lado. E vamos fazer assim como esse homem fez. Se colocar à disposição de um Deus que pode fazer o impossível através das nossas vidas. E essa tem sido minha oração. Até pela minha vida também. Porque eu sinto a necessidade, eu tenho a necessidade de fazer diferença na vida das pessoas. E essa é a minha oração também para a nossa igreja aqui em Canning Town, no leste de Londres, para a nossa comunidade, que é vasta, gente de todo canto do mundo, não só brasileiros, não só ingleses, mas gente de todo canto do mundo. E eu te encorajo a fazer isso também na comunidade onde você está. Na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Sal, ele faz a diferença, ele dá sabor. A luz, ela dá direcionamento. É isso que nós precisamos ser, sal da terra e luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, o Pai será glorificado por essas pessoas que não o conhecem através das nossas vidas. Eles precisam enxergar essa diferença nas nossas vidas. Nós precisamos, assim como Neemias, nos colocar à disposição de Deus, para ser usado por Ele e para darmos glória a Ele mesmo. Que você se sinta encorajado com o exemplo desse homem, assim como eu tenho me sentido, estudando semana após semana acerca da vida desse homem, do testemunho desse homem, do testemunho de liderança desse homem, mas principalmente do testemunho do servo que Neemias foi. Humilde, que orou, que jejuou, que pranteou e que se colocou à disposição de Deus. Que assim sejamos, vamos dizer assim, eu e você. Que possamos nos colocar à disposição de Deus para fazer a diferença. E que possamos ser humildes em reconhecimento que nós, sem Deus, nada podemos fazer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos capacite e nos dê graça para que possamos continuar nessa empreitada. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por mim e por você também. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem chamado o Seu povo a um despertamento. O Senhor tem chamado o Teu povo, Senhor, a arregaçar as mangas e a agir. O Senhor tem chamado o Seu povo a orar, o Senhor tem chamado o Seu povo a jejuar, o Senhor tem chamado o Seu povo ao arrependimento. Senhor, e é dessa maneira que eu oro. Perdoe, Senhor, os meus pecados, perdoe os pecados dos meus irmãos, Pai, e nos usa, Senhor, para a Tua honra e glória. Que possamos ser sal da terra, que possamos ser luz do mundo, Senhor Deus, e que possamos fazer a diferença, em nome de Jesus. Que possamos ser homens e mulheres íntegros, que contam com o Seu favor, mas também que contam com o favor das pessoas ao nosso redor, porque assim também o Seu nome será glorificado. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor continue nos usando, e que possamos sair da nossa zona de conforto, desse comodismo, dessa preguiça em que estamos inseridos muitas vezes, ó Pai, e que possamos trabalhar para a Tua obra, fazer algo que realmente vai fazer a diferença, Senhor Deus. Nos usa, nos capacita, Senhor, eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém.